Beleza, pessoal, vamos aqui retornar e falar sobre a matriz de responsabilidades. Tá? A matriz de responsabilidades, o que é? Você tem o papel, tá? Definido para que você execute. Então, você pode estar com um ou mais papéis. E é importante que a organização ela estabeleça formalmente esses papéis, tá? De forma a que ela possa cobrar os resultados, tá bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, quais são essas responsabilidades. A gente tem o RACI, né? O que é o RACI? Então, a gente tem o responsible, que é o executor, tá? É a pessoa ou o grupo responsável pela correta execução daquele serviço, são os executores. A gente tem o accountable, que são os responsáveis. Então, muito cuidado com esse conceito. A gente, muita prova exige esse conhecimento aí, e aí o pessoal se confunde, porque o responsável pelo processo, pela atividade, ele é o accountable, certo? O accountable, né? Então, a pessoa que presta contas pela execução do processo em si, tá? Então, normalmente ele é o gerente do processo, ele é o dono do processo, tá? A gente tem o consulta, que é a pessoa consultada, tá? A gente pode ter na matriz lá, bem definida, que um determinado processo ou papel, ele tem as pessoas definidas, sendo as pessoas que vão executar. Então, eu posso ter, por exemplo, um processo de construção de uma casa, por exemplo, eu vou ter os operários. Eles vão ser os executores. Então, são os responsibles, né? São os executores. Agora, o accountable, né, que é o responsável, esse cara é quem vai prestar conta, é o engenheiro, é o gestor ali daqueles operários. Tá? A pessoa que pode ser consultada, ela vai ser alguém que pode ser importante para a obtenção ali de uma consultoria, tá? Um alinhamento sobre o que está sendo feito está de acordo, entendeu? Então ele vai emitir opiniões. E existem as pessoas que devem ser mantidas informadas, tá? Então quem é interessado em se manter informado, por exemplo, os stakeholders, certo? De uma organização, podem ser responsáveis aí por estar captando essas informações, porque dizem respeito a ele. Então a gente tem lá os clientes, por exemplo, para um determinado serviço, se o serviço estiver indisponível, na minha tabela lá de matriz de responsabilidade, talvez seja o caso de notificar todos os clientes daquele serviço que ele está indisponível. Então, são as pessoas que devem ser informadas. Tá? Você coloca lá um aviso dizendo, olha, serviço indisponível, tá? Por tantas horas, em manutenção. Então, se você tiver definida todas essas atividades, todas essas responsabilidades, a matriz de responsabilidade, ela fala isso daí. Quem são os executores, quem são as pessoas que gerem aqueles executores, quem são pessoas consultadas para melhorar os processos e quem são as pessoas informadas, que têm interesse naquele processo ali. Tá? É lógico que as pessoas que são informadas, elas têm um grau de responsabilidade muito pequeno, né? Porque, na verdade, elas precisam ser informadas para manter um contato ali, uma utilização do serviço, tá certo? Pode ser uma comissão de avaliação de qualidade também. Aí a gente vai falar sobre os 4 P's, tá? Da gestão de infraestrutura. Então a gente tem que eles são os pilares, né? O ciclo de vida dos serviços, eles orbitam sobre esses 4 P's. A qualidade de entrega do valor do serviço depende do equilíbrio desses 4 P's. Então a gente tem lá que são pessoas, processos, os produtos e os fornecedores, que são os parceiros, né? Então cada um tem a sua contribuição para esse ciclo de vida dos processos, né?
Então, as pessoas elas vão ocupar papéis, né, a serem distribuídos para execução dos processos ou gestão dos processos. A gente tem os processos em si, que são a definição ali das atividades, né, que devem ser realizadas para se entregar algum produto ou algum serviço verificável. A gente vai ter o produto, que é o resultado desses processos, que pode ser um serviço, tecnologia ou ferramentas, e vão ter os parceiros, que são os fornecedores do serviço. Tá? Então, por exemplo, a TI, um departamento, um CPD, ele é um fornecedor de um serviço para o cliente final. Eu posso ter clientes internos ou clientes externos, assim como eu posso ter fornecedores internos e fornecedores externos. Então, quem são meus clientes externos? Digamos que eu, por exemplo, eu sou uma instituição financeira, um banco. Meus clientes externos são os clientes que vão acessar o home banking, vão acessar o caixa eletrônico, as agências, são os meus clientes externos. Meus clientes internos são os meus funcionários. Agora, em relação aos fornecedores de serviço, meus fornecedores internos são a minha equipe, minhas funções, né? Service Desk, a equipe de operação, a equipe técnica, a equipe de gerenciamento de aplicação, tá? São os meus stakeholders, os gestores, esse é o meu público interno, né? Os fornecedores internos. Os fornecedores externos são aqueles que vão fornecer um serviço que eu não tenho capacidade de entregar se não contratando externamente. Beleza? Aí a gente tem aí, ó, a comunicação, que é um processo importantíssimo para que todo o processo de gerenciamento de serviço de TI ele fique azeitado. Então a gente tem lá, ele é um fator de sucesso para o gerenciamento de serviços de TI, tá? O GSTI. Ele evita as falhas no processo, ou então mitiga, né, essas falhas em processo, e azeita a gestão daqueles 4 P's, né? Das pessoas, processos, produtos e parceiros. A comunicação é fundamental. Então, para que isso aconteça, a gente tem os relatórios, tá certo? Que podem ser relatórios, geração de relatórios internos ou externos, destinados a clientes internos ou externos. A gente vai ter reuniões, que são ferramentas aí para poder, né, produzir uma comunicação melhor. Os relatórios também são ferramentas de comunicação. A gente tem os recursos online, tá? A gente tem aí diversos quadros de avisos, tá? Pessoal, eu estou citando aqui, às vezes você pode dizer, mas isso aí é elementar, tá, beleza. Tá nos livros ali, aí basta de repente dar uma revisão nessa, tá? Por isso que eu estou passando aqui, rapidamente. E aí a gente vai falar sobre os conceitos chaves, os conceitos-chave da gestão, tá? Da TI. Beleza? Então, alertas. O que são os alertas? São notificações que os limites definidos para que um alerta fosse engatilhado, né? Fosse disparado, ele foi atingido. Então, por exemplo, um servidor que está sendo monitorado lá pelo Nagios, por exemplo, né? Então, você estabeleceu uma métrica ali que se o processador atingisse 80% da sua capacidade de processamento, ele desse um alerta. E aquele alerta vai gerar um aviso, um incidente, que pode ser entrada lá no Service Desk, que vai ser uma entrada lá na gestão de incidentes. Tá? Isso são alertas. Então, muito cuidado com os termos que podem ser colocados numa prova de concurso. Então, eu tenho o alerta como sendo um gatilho. Eu preciso de um gatilho seja disparado para que ele seja iniciado. Tá, beleza? Porque vai atingir ali um limite pré-definido que vai disparar o gatilho. Ativos, tá? É qualquer recurso ou capacidade que contribua para a entrega de valor, para a entrega do serviço. Então, eu posso ter o gerenciamento, ele é um ativo, tá? A forma como você gerencia, você pode documentar ela e ela ser uma prática adotada na sua empresa, como aquele caso lá do WhatsApp que eu citei para vocês. O Service Desk pode ser uma
uma função que seja passível de você usar um WhatsApp para mandar mensagens. A outra equipe já acha, não é interessante abrir chamadas pelo WhatsApp. Beleza. Vai depender aí. Mas o conhecimento que foi gerado, ele pode ser utilizado e ele é um ativo. Tá? Então, a organização, processos, conhecimento, pessoas, aplicativos, recursos financeiros, tá? Equipamentos, tudo isso é ativo. Casos de negócio. O que são casos de negócio? São justificativas para os gastos que são significativos. Então, por exemplo, quando você quer, em gestão de TI, aumentar a capacidade do serviço, capacidade de um servidor, por exemplo, porque uma demanda específica vai chegar para você, e aí você estuda e vê que precisa investir no storage, um exemplo. Beleza. Você pode fazer um caso de negócio para que você desenhe ali a solução e você vai desenhar ele prevendo um aporte financeiro para aquilo ali. Então, esse caso de negócio, ele vai ser estudado e avaliado pelo escalão de cima, tá? Pela área estratégica, um gestor estratégico, tá? Que é um diretor executivo, por exemplo. Tá? Então, nesse caso de negócio, você vai informar informações que não são técnicas em si, e sim relacionadas ao negócio, tá? Aos benefícios, ao valor agregado para o negócio. Então, você tem lá relacionados ao custo, tá? Benefícios que você vai ganhar implementando ou comprando aquele ativo, né? aquele hardware, por exemplo, tá certo? E quais são os riscos que você pode ter se você não tiver um investimento financeiro naquele item ali. Então, isso é um caso de negócio. É uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade para o negócio. A gente tem mudança. O que é a mudança? É o acréscimo, certo? Modificação ou remoção de qualquer coisa que impacte o serviço, tá certo? Então, por exemplo, uma mudança, ela pode ser benéfica ou maléfica. Ela pode ser benéfica no sentido de que você vai implementar uma mudança que ela vai ser adicionada na infraestrutura e ela não vai impactar serviço nenhum. Tá, joia? Agora, ela pode ser uma mudança que ela vai impactar outras mudanças. Então, precisa-se estudar como impactar de forma menos severa possível aqueles outros serviços. Então, existe uma disciplina, existe um processo de gerenciamento da mudança que visa isso daí. Tá? Então, a mudança, ela não somente inclui serviços novos, ela pode modificar serviços que estejam funcionando. Tá bem? E ela é um acréscimo, uma modificação ou uma remoção. Tá? Tudo isso é uma mudança que pode gerar um impacto para o negócio. Requisição de mudança. Tá? Requisição de mudança é uma proposta para que uma mudança seja realizada. Então, você identificou uma necessidade de uma mudança, você vai fazer formalmente um documento para que se estude a viabilidade ou se estude se aquela mudança vai ser impactada em alguma outra coisa dentro da empresa. Tá certo? Então, digamos, você fez ali... você viu que vai precisar fazer uma mudança e aí você vai ter que estudar se aquela mudança vai impactar em outras coisas. Seja no nível do negócio ou seja no nível técnico, por exemplo. Né? Vai impactar no serviço. Eu implantar aqui, por exemplo... Eu tirar uma memória do servidor não vai paralisar o serviço, mas vai impactar negativamente a entrega, a performance do serviço. Pode acontecer, isso é uma mudança. E precisa ser feita uma requisição de mudança, que é um RDM, né? Então, ele visa fazer isso aqui, ó, a avaliação do impacto para os outros serviços. Itens de configuração. É qualquer componente ou ativo
Beleza, Wellington. Olha aí o Wellington falando sobre a experiência dele, dizendo que faz muito isso no SAP, né? Então, itens de configuração são os ativos, todos os componentes que a gente tem na nossa rede, seja ele um serviço, certo? Seja ele um hardware de um componente de um servidor, por exemplo. Tá? Uma memória, um processador, um computador um ativo, é um item de configuração. Tá? E ele é controlado pelo gerenciamento de mudança. A gente tem um sistema gerenciador de configuração, o SGC, tá certo? Que é um conjunto de ferramentas, conjunto de informações, né, usado para dar suporte ao gerenciamento da configuração desses ativos, dos serviços, né? Então pode ser que ele se interrelacione com outros ativos. Então um ativo, através desse sistema gerenciador de configuração, ele vai ter lá cadastrado todos os ativos, tá? Que são os itens de configuração, e o relacionamento que ele tem com os demais. Então, um exemplo, eu fui lá, cadastrei nesse sistema, tá? Que é a base de dados de itens de configuração, cadastrei lá um computador, tá? Que é um ativo, que é um item de configuração. Dentro dele tem memória, processador, HD, né? Placa-mãe, né? Todos esses são componentes que podem ser, sim, itens de configuração separados. Então, eles se relacionam entre si. O próprio sistema, ele tem que atrelar um ao outro. Porque, digamos que eu pegue esse computador e dê entrada lá na manutenção. Vai fazer a troca da memória. Beleza, na hora que for fazer a troca da memória, ele vai cadastrar um sistema que está retirando aquela memória, que ela vai ser descartada porque não presta mais, e vai adicionar um outro item. Foi feita uma modificação em quê? No item de configuração. O item de configuração que foi modificado foi o computador e a memória. Né? O computador, na hierarquia, né, tem vários componentes. Então você adicionou a memória, foi adicionada a memória. Então você tem um histórico de todas essas alterações nesse sistema. Então o objetivo dele é esse daí. Tá certo? Então você tem um histórico de todos os incidentes e o que foi dentro daquele incidente, o que foi mudado. Tá bom? Não só incidente, na gestão de problemas, gestão de mudança, né, de liberações. A gente tem o registro de melhoria contínua de serviço. Tá? Então, a gente pode ter um banco de dados onde a gente, ao avaliar todos os processos, as saídas dos processos, a gente pode pontuar as melhorias, as oportunidades de melhoria. Então, esse banco de dados vai servir como uma entrada para uma requisição de mudança, né? Para uma mudança na estratégia, de repente, ali do serviço, porque vai dar umas informações a respeito de um exemplo simples aqui. Eu fui outro dia numa empresa química, né? E o gerente lá estava dizendo, olha, a gente fazia serviço lá, a gente pegava autorizações do Exército para poder vender produto controlado, que é uma empresa química, né? E aí esse produto controlado, só eles vendiam aqui em Recife. E aí esse produto, em um determinado momento, parou de ser vendido. Não tinha mais demanda, as pessoas pararam de comprar esse produto. Então, pode ser que essa fosse uma oportunidade, avaliando lá que não tem mais saída aquele produto, tá? Tem determinados processos que, de repente, ali usavam aquele produto, não está usando mais. Então, o que acontece? Ele vai continuar usando aquele produto, ele vai deixar de comprar o produto, mas eu tenho que dar informações, tá? Para quem? Para a alta direção da empresa, que através de relatórios, eles vão ver o seguinte: esse produto que a gente comprava, que era de uso restrito ali, e precisava de autorização, a gente não usa mais ele, não tem mais demanda para os produtos que a gente faz, não usa mais esse componente. Então, para que a gente está comprando ainda? Aí, o que aconteceu? No nível estratégico, lá no nível de direção, você não corta esse item. Então, no catálogo, aliás, no portfólio de serviços daquela empresa química, ele deixou de ter aquele componente. Tá?
Por quê? Porque no processo de melhoria contínua, quando verificou-se que esse item aqui não é mais usado. Então, para que a gente precisa mais pedir autorização para o uso desse componente? Por que a gente está comprando mais ele? Deixa de comprar. Então, notem que no processo de melhoria contínua, quando isso foi avaliado, ele foi passado para a gestão estratégica, né? Dizendo, olha, o recurso financeiro que vocês estão alocando para comprar esse produto, ele não serve mais esse produto. Então, está sendo desperdiçado dinheiro. Então, não precisa mais nem comprar. Tira ele do portfólio dos serviços, dos produtos que a gente compra. Então, foi feito isso. Levando esse cenário para a área de TI, o registro de melhoria contínua, você está ali executando os processos, você pontua lá, né? Esse determinado item aqui que está sendo comprado para manutenção de computadores, ou, por exemplo, essas unidades de fita magnética que estão comprando ainda aí, que está no planejamento de compras, a gente não usa mais, porque não tem mais aquele dispositivo de backup em fita, já é outra metodologia. Então, por que é que você ainda continua usando, você continua ainda comprando aquilo lá? Você pode fazer esses registros de melhoria contínua, né, de oportunidades, para que ele seja a entrada para efetivamente a melhoria contínua dos processos. Beleza? Aí o César perguntou assim, se a melhoria contínua do serviço seria uma análise sobre a base de BI. Olha só, BI, tá, é uma disciplina que estuda metodologias ali para que você faça a mineração de informações úteis ali para o negócio, tá? Só que em nível de decisão, nível estratégico, né? Então o BI, a gente tem lá os relatórios sumarizados, né, das operações de serviços, os relatórios ali medianos dos gestores, e a gente tem os relatórios de BI, né, os relatórios de Business Intelligence, né, como sendo relatórios ali de decisão, né, de tomada de decisão, sumarizados, informações. Então, eu diria que esse registro aqui que a gente está falando, certo, de melhoria contínua, que são os registros de oportunidades que foram visualizadas nas saídas dos processos e elas foram pontuadas e armazenadas em algum lugar para algum dia ver, pode ser que seja um exemplo se utilizado de ferramentas de BI, por exemplo, que vão analisar quantitativamente o número de incidentes dos processos de incidentes, dos processos do helpdesk, lá da central de serviço, e vai sumarizar algumas informações ali que vão poder dar informações quantitativas ou informações qualitativas, tá? Que vão, se forem usadas ferramentas de BI em cima dessa base de dados de conhecimento, eu posso produzir informações úteis, que são esses registros, podem virar registros, tá, de melhorias contínuas, que vai compor ali um relatório de decisão que vai chegar lá em cima para o gestor executivo, né? O cara vai dizer assim, realmente, para que eu estou comprando fita de unidade magnética aqui, gastando 20 mil reais, tá, por ano, comprando isso aqui, mas a TI não está usando mais, só está lá no meu estoque, não está usando mais. Então, aquilo que tinha sido planejado há 5 anos atrás, que ainda era comprado, continuou sendo comprado porque está no planejamento lá, mas ninguém avisou lá para a área de compras, certo? Que não precisava. Não tinha um azeitamento, não tinha uma comunicação entre aquele pessoal da área de compras que tinha lá a lista de materiais dos insumos da TI, que diz assim, compra unidade de fita magnética, compra CD, tantas memórias, placas-mães, né? Compra servidor novo, sei lá. Esse pessoal, ele tem lá uma relação de insumos que, de repente, ele não consulta mais a TI, para perguntar, esse material é válido ainda de comprar? Precisa ter esse azeitamento, tá? Essa integração entre as partes. Então, esses registros de melhoria contínua servem para isso também. E podem se valer das ferramentas de BI para auxiliar na tomada de decisão. Beleza aí, César? Joia. Biblioteca de mídia definitiva. Tá? O que é isso aí, pessoal? É um local onde a gente vai armazenar informações de licenciamento, tá? Informações de todos os softwares que a gente tem
dentro da nossa corporação, tá? E os itens de configuração associados a eles, tá bem? Outro termo interessante, governança. É preciso, pessoal, separar governança de gestão. Então, no próximo capítulo, a gente vai bater bastante nessa tecla daí. E vai ficar bem diferenciado essas questões. Governança, ela garante a política e a estratégia da empresa. Certo? No nível do negócio. Então, é o gestor que olha para baixo assim e vê todos os gerentes, o gerente financeiro, o gerente de compras, o gerente de TI, certo? Ele está lá em cima, vendo estrategicamente, e ele define políticas lá em cima, que todos que estão embaixo, todos os gerentes, o gerente da área financeira, o gerente da área de compras, o gerente da área de TI, eles estão olhando para aquelas políticas, aquelas diretrizes que foram determinadas, porque é o caminho que a empresa vai seguir, que aquela instituição vai seguir. Então, todo mundo tem que estar alinhado a essas políticas, tá certo? E os processos que forem implementados, eles têm que estar alinhados com essa política, tá certo? Então, a governança é diferente da gestão. A governança, ela está muito mais voltada ao governante, aquele que dita as regras, cria políticas, as leis da empresa. Um exemplo, por exemplo, é o presidente da República. O presidente da República, ele governa, né? Ele cria normas, políticas, para que quem está na base, quem está na parte de baixo, que são os gestores, digamos, os ministros, os processos deles, tá? As ações deles, eles têm que estar pautados no alinhamento com as políticas que foram definidas pelo escalão de cima, tá? Que governa. Por isso é governança, tá bom? E a gente vai separar direitinho isso aí, porque o ITIL, ele está na gestão, e a gestão é a parte de baixo, governança é a parte de cima. Então, a gente já falou um pouquinho e já deu para entender que o ITIL, ele se alinha ao negócio, ele se alinha à governança, não o contrário. Beleza? Incidentes. Interrupção não planejada, tá? De um serviço de TI ou uma redução da qualidade do serviço. Muito cuidado com isso aqui, pessoal, porque as provas ela cobra isso daí. Por exemplo, um incidente, ele é só uma parada de um serviço inesperadamente. Não, pode ser a diminuição na qualidade de um serviço, ele é um incidente. Digamos o seguinte, tá? Nesse cenário aí, a gente tem um serviço funcionando, tá? Na rede. E aí, o servidor, ele atingiu uma quantidade de capacidade que disse o seguinte, olha, 95% do disco, da capacidade do disco, está esgotado. Só tem 5%. Isso pode ser um incidente. Se você definiu lá que no acordo de serviço que ao passar de 90% do espaço de disco ocupado, ele disparasse um evento para você. Ou então você definiu que aquilo ali é uma métrica para dizer que aquilo é um incidente. Por quê? Porque pode gerar um problema aquilo ali, tá certo? Então você pode gerar um incidente a partir daquilo ali. Outro problema, por exemplo, memória. Digamos o seguinte, você tem um servidor, um serviço lá, e aí começou a ficar lento. Começou a ficar lento, todo mundo reclamando do serviço. Ele está no ar, ele está operacional. Ninguém está reclamando da indisponibilidade. Mas aquilo pode ser um incidente. Pode ser um incidente, porque se está impactando o serviço, ele é um incidente. É o caso de aumentar a memória, vai ser quando for estudado a resolução do incidente. Tá? Mas se você acordou que o nível de serviço que tem que ser entregue, ele tem que ter um mínimo de performance adequada ali, você tem como mensurar que aquele serviço extrapolou o acordo e realmente ele está em desarranjo. Ele precisa ser melhorado.
E aí gera um incidente. Tranquilo aí, pessoal? Problema. O Anderson perguntou o seguinte: pode ser também a falha em algum item de configuração que ainda não afetou o serviço. Exatamente, Anderson. Isso que eu falei aqui. Você pode ter um serviço que teve uma diminuição, tá certo? Num item de configuração, que, por exemplo, a memória, ele é um item de configuração, certo? Caiu a performance, tá? Pode ter sido uma das memórias podem ter falhado, entendeu? Então, falhou uma das memórias, deu um alerta lá de incidente, certo? Se você tiver um programa de gestão de eventos, de problema, ele vai dar um input ali no teu sistema, no Service Desk, ou então na equipe lá que tem a função da gestão de incidentes, né? Então, que é a equipe a equipe técnica. Então, digamos o seguinte: houve um evento disparado, você vai ter que avaliar ali. Foi a memória do servidor que falhou, tá lá. Tem outras memórias, talvez não tenha parado o serviço. Tá? Então, essa falha no item de configuração não necessariamente paralisa todo o serviço. Pode paralisar. Então, é importante vocês saberem disso daí. Porque quando se cobra o conhecimento de incidente, ele vai nesse detalhe, para saber de você se a parada completa do serviço é uma obrigatoriedade para que seja um incidente. Não, um incidente pode nem ter tido a parada completa do serviço, mas ele teve um incidente pela queda de performance, tá certo? Ou um item de configuração que falhou, mas não completou ali, não danificou todo o serviço, só parte dele. Ou nem tem afetado o serviço, só a performance. Tranquilo aí? Problema. Problema é uma causa, é a causa de tá, ou mais incidentes. Então eu posso ter, digamos o seguinte, os usuários, sempre de manhã, de 8 horas da manhã, eles ligam lá dizendo que está lento o servidor. Por exemplo, é um incidente, se de repente está fora do escopo ali da entrega do serviço, né? Aceitável, beleza, tá? É um incidente? É um incidente. Ok. Todo dia esse problema acontece e ninguém sabe por quê, tá? Tem muita memória o servidor, capacidade de processamento tá super folgado, certo? Disco também super folgado. A quantidade de usuários não é aquela quantidade de usuários estimada que poderia dar gargalo no sistema, mas ele tá lento. Beleza, e agora? É um problema, porque vários incidentes foram criados e a gente não tem uma causa raiz. Tá entendendo? E aí ele vai ser estudado, tá? Então ele vai ter a causa desconhecida, até que o problema seja de causa conhecida. E aí o erro passa a ser conhecido e documentado. Tá bem? Então a gente vai ter lá, por exemplo, tá, a questão lá do conceito de workaround, né? Que é o contorno, uma solução de contorno. Eu posso ter um erro que passou a ser conhecido, tá? Vamos supor, aquele erro que estava acontecendo lá, do servidor talento, a gente descobriu que é um patch. É um patch que a gente aplicou, tá? Uma atualização do software. O fabricante disse que era obrigatório, a gente colocou lá. Mas quando a gente colocou, a gente não testou. E aí, quando ele entrou em produção, impactou o serviço. Porque você não fez aquela análise de mudança. Não avaliou num ambiente controlado, num ambiente de teste, num ambiente de homologação. Você aplicou direto. Foi lá e aplicou o patch. E aí, o que vai acontecer nesse cenário, pessoal? De repente, começou a ter esse comportamento de sistema de lentidão. Gerou um incidente, o problema não é conhecido. A causa raiz não é conhecida. Mas você vai ter que dar um contorno. Agora a gente descobriu que a causa raiz ele foi o patch que foi aplicado, certo? E aí, quando a gente vai fazer, a gente vai fazer o quê? Tem como fazer um rollback, né? Voltar à condição anterior? Não tem. A gente vai desinstalar
O PET estuda a documentação, não pode, para não afetar mais ainda o serviço, não sabe qual vai ser o comportamento. Eita, e agora? Não, agora qual é a solução de contorno? Enquanto não tem uma solução definitiva, a solução de contorno, o workaround, vai ser desenvolver um PET ali. Um exemplo, você tem uma equipe de desenvolvimento que desenvolveu ali uma solução paliativa, que é o workaround, né? A solução de contorno. E aí ele não solucionou definitivamente, mas o problema ainda foi diminuído. Solução de contorno também, um exemplo, né, mais chulo. Para esse sistema aí, a gente pode desativar ele porque ele está impactando os outros. Então, enquanto esse processo, esse sistema não tem o PET para corrigir ele, a gente vai desativar ele. E aí, a solução de contorno é desativar ele, porque ele tá prejudicando a performance de outros sistemas. Então, a solução de contorno adotada foi essa. Diminuiu o impacto para outros sistemas, mas indisponibilizou aquele sistema que foi feita a atualização. Então, pessoal, soluções de contorno é um paliativo. E aí tem centenas aí depende de cenários aí para você diminuir o impacto de um determinado problema que você sabe qual é a causa já, só que você não tem a solução definitiva, você tem que dar uma solução de contorno. Não, a solução de contorno é diminuir o número de usuários, ao invés de ser, na empresa, ter 500 usuários, vamos limitar os horários aí. Financeiro só acessa aquele sistema ali na parte da manhã. O departamento lá de compras só acessa na parte da tarde, tá? Porque de performance o problema, pode ser feito isso? Se você definiu isso aí, foi uma solução ali que ajudou e resolveu, foi o contorno, é o contorno, tá? Então eu queria passar essa ideia para vocês aí. Tá certo? Aí a gente tem aqui, ó, os acordos de nível de serviço, tá? A gente tem os SLAs, tá certo? Que são os acordos de nível de serviço. É um acordo entre o fornecedor de serviço e o cliente, tá? Então isso tem que ser acordado entre as partes, porque o objetivo é entregar um produto com valor, né? Ele define metas de nível de serviço e as responsabilidades de quem são. Porque de nada adianta a gente definir lá, olha, um serviço para que ele tenha uma qualidade aceitável, por exemplo, a internet, ele não pode ficar fora mais do que 20 minutos. Beleza, foi definido isso entre as partes? Ok. Mas de quem que é a responsabilidade? Se ficar fora, quem que eu vou cobrar? Certo? Por isso que é importante a RACE, né? Aquela matriz de responsabilidade. Quem que é o executor, tá? Que é o responsible, é o executor. Quem são? Pode ter mais de um executor, que o processo ele pode ter várias pessoas executando aquelas tarefas ali daquele processo. A gente tem o accountable, que é o responsável pela conta, tá? Ele é o dono do processo, ele é quem presta contas do processo. A gente tem a pessoa que é consultada e a pessoa que é informada, tá? Dentro desse contexto da definição dos acordos de nível de serviço, a gente pode usar uma matriz RACE para definir todas essas pessoas que são os stakeholders, todos os envolvidos nessa atividade aí. A gente tem os acordos de nível operacional. O que é o acordo de nível operacional, pessoal? Ele é um SLA, mas o contexto dele é dentro da corporação, dentro da empresa. Então, os acordos, ao invés de ser entre o fornecedor e o cliente, é entre as partes da mesma companhia. Então, eu posso ter, por exemplo, o departamento financeiro e o departamento de TI, tá? Então, eu posso ter um acordo entre a gente, entre o financeiro e TI, que, por exemplo, eu vou fazer uma demanda de compra de material e essa compra de material, ela, pela característica desse tipo de insumo, desse material, não pode passar mais do que 5 dias para que aquele material chegue aqui, tá? Por exemplo, o caso de uma catástrofe, o servidor deu problema, não está na garantia, tem que comprar uma placa-mãe, né? E é só aquela placa-mãe lá como fornecedor.
Beleza, tem onde comprar? Tem. Quanto é que é? Tanto. Tempo de entrega. Quem vai avaliar isso aí para poder comprar e entregar é a área de compras. O financeiro tem que dar um aporte financeiro. Mas quem vai fazer todo o trâmite da compra tem que ser o pessoal da área de compra. Principalmente na gestão pública, né? Porque tem lá a lei 8666, tem as INs aí da vida, né? Que são as normativas de compra de material e serviço, como a IN 04 do MPOG. Então existem normas a serem seguidas para a compra de material. Então cada macaquinho no seu galho, cada um com as suas responsabilidades, tá certo? Então, os acordos de nível de serviço seriam os acordos de nível operacional, são os acordos para que as operações ocorram, as atividades de continuidade, de suporte à continuidade daqueles serviços, elas ocorram. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui. Continuando ainda sobre os conceitos-chave. Eu estou falando isso, pessoal, sobre esses conceitos. Algumas pessoas têm já eles embutido, já incutido, porque já fez algum curso de arte, já está no dia a dia. Mas é bom a gente alinhar e relembrar os conceitos, porque estão aqui nos livros que a gente está explorando, né? Gerenciamento de risco, tá? Ele trabalha com as incertezas, certo? Mas podem ser incertezas positivas, como a gente já viu, que são oportunidades, e as incertezas negativas, tá? Que são impactos negativos. Então, a necessidade de gerenciamento do risco é de mitigar os impactos negativos e potencializar as oportunidades. Eu vou até colocar aqui depois. Potencializar as oportunidades, tá certo? Requisição de serviço. Então, o que é uma requisição de serviço? É um pedido formal, trivial, que pode ser solicitado, por exemplo, ao Service Desk, para troca de senha, tá? Uma instalação de software, coisas corriqueiras. Então, uma requisição de serviço é uma demanda que tem entrada normalmente no Service Desk, tá? É diferente de uma requisição de mudança, né? Então, uma requisição de mudança é uma atividade formal para avaliar os impactos que um determinado novo item ou modificação em um item, que é a mudança em si, ela pode impactar no negócio, vai impactar no serviço. Então, tem que ter formalmente uma requisição de mudança, o RDM, né? Agora, uma requisição de serviço é algo trivial. Então, não confundam esses dois, tá? Requisição de serviço e requisição de mudança. Tá beleza? A gente tem aqui, ó, fornecedores, tá? Fornecedores é um terceiro responsável pelo fornecimento de um produto ou serviço, tá? A gente tem contratos de apoio. O que são os contratos de apoio, pessoal? Tá? Então, é um documento formal entre o fornecedor de serviço e o cliente, de forma que ele vai entregar aquele produto. Então, o que é que eu vou ter? Digamos, eu posso ter contratação de serviço de suporte. Eu não tenho uma equipe de suporte na empresa lá. Um exemplo, tá? Não é o caso aqui de onde eu trabalho, mas digamos uma empresa privada dessa daí. A atividade nossa fim não é TI. Vamos contratar esse serviço. Botar uma célula ali com o pessoal. Beleza. Uma empresa que vai fornecer aquilo ali precisa ter um contrato com regras definidas, os SLAs, tá? O custo operacional, tá? As horas de suporte. Tudo isso aí vai estar documentado em um contrato de apoio. Tá beleza? Solução de contorno.
Então a gente já falou um pouquinho sobre a solução de contorno. Solução de contorno é um paliativo, não é uma solução definitiva. Então você pode diminuir os impactos de um determinado problema ou até eliminar por completo aquele problema, mas ele ainda pode surgir, tá? Digamos o seguinte: você detectou lá o erro de um determinado sistema, tá? E aí você não tem uma solução definitiva, tá? Você vai aplicar uma solução de contorno. Aquela solução de contorno resolveu o problema, mas ele pode no futuro surgir de novo, tá? Ele pode surgir de novo e aquilo vai impactar o serviço. Então o ideal é que você procure uma solução definitiva e não a de contorno. A de contorno é o paliativo, tá certo? Aí o André perguntou, falou assim, ó, o André Freitas, a solução de contorno é o chamado gambiarra? Pode ser sim. Falando assim, a grosso modo, né? Pode ser a gambiarra. Você fazer alguma coisa que possa ali mitigar ou o impacto, tá? Ou você botar o serviço novamente no ar, certo? Mesmo que ele não funcione completamente, mas que ele tenha uma solução paliativa ali, tá? Um exemplo disso, aquele que eu falei lá do patch de atualização, digamos, você tem um servidor Linux. Aí saiu uma atualização de segurança, você aplicou lá, aí deu um problema no servidor. Aí você tem como desativar, você tem como remover aquele patch lá, tá certo? E aí você avaliou que não tem impacto nenhum, você vai lá e tira aquele patch de segurança. Quando você tirou, você deu uma solução de contorno. Você resolveu o problema, tá? Pode ser até que tenha sido definitivo. Só que, mais na frente, pode acontecer um problema que ele vai exigir que você tenha que ter tido a instalação daquele patch lá, tá certo? Mas você fez o seu contorno ali, que foi retirar ele, tá certo? Aí o Eduardo Macedo perguntou o seguinte: incidentes podem ser considerados também a partir de erros e problemas documentados? Olha só, problema, tá? Eu vou tá atacando um problema que não tem uma causa raiz conhecida, tá? Então eu vou estar tentando ali eliminar aquele problema. A partir do momento que eu conheço aquele problema, conheço a causa raiz, aí eu vou poder tentar eliminar aquele problema. Ou definitivamente, tá certo? Ou posso dar uma solução paliativa, tá certo? A solução paliativa, nesse caso, que, como por exemplo o André falou ali, pode ser uma gambiarra, tá certo? Não vai resolver o problema, tá? Definitivo, mas vai deixar o sistema operacional operando, tá certo? Eu posso, de repente, remover um patch de segurança que eu adicionei, ele vai eliminar aquele problema inicial que estava acontecendo, pode até ter sido aparentemente eliminado, mas mais na frente vai aparecer um outro problema, que é aquele problema inicial que eu tinha colocado o patch de segurança justamente para evitar ele. Entendeu? Então, como eu tirei ele, aquele patch, a minha solução de contorno foi cobrir um santo e descobrir outro. Certo? Então, basicamente, isso aí não é uma solução totalmente definitiva. É uma solução de contorno. Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender mais ou menos aí esse conceito? Tranquilo, então. Aí, vamos lá. O ROI, tá? Que é o Return of Investment, né? Que é o retorno que um determinado serviço ele tem e vai te dar
como resposta, né? Então, todo o processo, todo serviço que é implementado, ele vai ter os seus processos e vai gerar ali resultados. Esses resultados, eles podem ser positivos ou negativos. Na hora de se avaliar o retorno de investimento de um serviço que foi implementado, esse retorno pode ser uma avaliação quantitativa ou qualitativa, tá? Então, pode ser também chamado da taxa de retorno, tá? Então, qual é o benefício que resultou daquele investimento financeiro que foi dado para contratar um DBA, por exemplo? Foi contratado um DBA para cuidar da área lá de banco de dados da empresa. Beleza, está pagando 10 mil reais para o cara, está tendo retorno do investimento, investir naquele recurso humano. Então, essa avaliação vai ser feita quando os resultados dos processos, a saída, for avaliada. Não, todas as demandas que são feitas lá para a área de banco de dados estão sendo atingidas, as metas, né? Aqueles problemas que estavam sem solução, hoje são solucionados. Então, a gente está tendo o retorno desse investimento aí. Beleza. Então, o retorno do investimento são os benefícios de investimento em ativos. Pode ser pessoa, como a gente já viu, né? Pessoas, tecnologias, né? Em processo, em conhecimento. Então, é o retorno desse engajamento, desse esforço dado para um ativo, né? Beleza. E aí a gente tem o TCO, né? Que é o Total Cost of Ownership, né? Total Cost of Ownership, que é o custo total de propriedade. O que é isso, pessoal? Quanto custa manter um determinado serviço ativo? Por exemplo, lembra daquele contrato de apoio que a empresa fez para contratar o serviço de impressora, por exemplo, ou o serviço de suporte de um fornecedor externo? Todos os custos envolvidos com aquele fornecimento daquele serviço são avaliados. Então, está tendo o retorno do investimento, fazer o custo total de propriedade nada mais é do que o custo total, leva em consideração os custos diretos e indiretos. Então, por exemplo, o serviço que está sendo fornecido, tá certo? É o home banking. Um exemplo, o banco tem um serviço que é o home banking. Então, para suportar o home banking, a gente tem o Service Desk, a função Service Desk, tem o gerenciamento técnico, gerenciamento de operações, cada um é uma equipe diferente. Digamos que cada uma equipe dessa é um fornecedor distinto. Então, contratou uma empresa de Service Desk, contratou uma empresa de gerenciamento de eventos, contratou uma empresa de gerenciamento de operações, de suporte técnico, uma empresa de gestão de aplicações. Beleza. Cada um desses aí, no contexto geral, o serviço do home banking, tá? O custo total para manter esse home banking no ar está incluído pagar o fornecedor através do contrato de apoio, né? Contratar, pagar a empresa do Service Desk, pagar a empresa do suporte técnico, pagar a empresa da equipe de desenvolvimento, pagar a empresa do apoio técnico. Isso aí, pessoal, é o custo total da propriedade de você manter. O custo para manter um serviço é a junção de todos os custos adjacentes, todos os custos indiretos, diretos e indiretos, com um serviço. Beleza aí? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um intervalo, a gente volta de 2 horas, aí a gente vai almoçar, tá? Na verdade, acabei esquecendo aqui o horário de verão, então são 20 minutos para 1 hora aí, quem está no horário de Brasília. Peço desculpas aí, na próxima semana a gente já acaba o horário de verão, graças a Deus, porque dá maior confusão para quem está no Nordeste aqui.
Beleza? E aí, pessoal, vocês podem também, eu abro essa oportunidade, que vocês me alertem aí para eu poder fazer intervalos, tá? Que às vezes vai ficando empolgado ali o assunto, então podem fazer isso aí. Então, vamos fazer um intervalo, e aí a gente pode fazer um intervalo. Tá joia, pessoal? Então é isso aí, vamos voltar às 14 horas.